Bom dia. Deixar de amassar muito aqui, de amaciar muito, senão a gente não progride, certo? Porque é o seguinte, bicho, isso aqui é feito no improviso, certo? Eu faço mais anotações aí, sabe, em cima do noticiário. Aí eu tenho meu upgrade que eu vou fazendo aqui devagar. Eu estou no momento anotando sobre Schopenhauer, e já fiz do Kant, e já fiz do Hegel. Esses três caras aí, essas três figuras no campo da filosofia, eles são alemães e aí na modernidade, ali no século XIX, certo? Kant morreu em 1804, ele operou, portanto, ali na segunda metade do século XVIII, certo? Aí na esteira dele veio o Schopenhauer, né, que é um seguidor, certo? Que, né, abre uma vertente ali, sabe, no pensamento de Kant, e explora e fecha questões, e ao mesmo tempo tem ali o Hegel divergindo, certo? E assim, essas figuras são importantes, são pessoas longas, certo? Assim, nesse vasto mundo, certo? Eu diria longo mundo, certo? Porque assim, o pensamento humano, sabe, ele foi aí, sabe, se estabelecendo devagar, sabe, devagar e sempre, entendeu? Numa progressão. E aí a gente tem as contribuições desses caras que eles lecionavam, bicho, em universidade, certo? Se a gente for pensar hoje o que produzem, sabe, as universidades no nosso país, sabe? Assim, sabe, tem muita coisa ali engavetada, coisa ali, sabe, do mundo da universidade, entendeu? Teses e antíteses e sínteses, sabe, essa coisa toda ali guardada. Eu me arrisco, sabe, a dar as minhas opiniões, sei que posso correr o risco de, sabe, sofrer críticas, sofrer até destruição, certo, pela superficialidade dos meus comentários, certo? Mas eu sou um caboclo falador, certo? Um caboclo falador, né? A minha profundidade um pouco foi na seara da linguagem, da teoria da linguagem, quando eu dei um curso, estudei algumas coisas ali, sabe? Mas sem muitas profundidades, eu tenho apenas uma graduação, né, a graduação em letras e a prática que eu fiz em linguística e semântica, certo? Então, depois tem a parte jurídica. Nessa parte aí do direito eu fiz processos, certo? Fui advogado, essencialmente advogado, mas eu fiz também assessoria jurídica e elaborei peças jurídicas, né, chamado pareceres jurídicos, certo? Que orientaram chefes de repartições. Portanto, é uma produção comparável. No momento eu estou elaborando uma peça de defesa num processo de uma pessoa chegada, certo? Numa busca e apreensão de veículo. E eu estou tentando rebater ideias, posicionamentos de juízes e desembargadores, certo? Que não são deuses, bicho, não são deuses, sabe? E mesmo que fossem deuses, sabe, seriam criaturas, seres criados aí de alguma forma, colocados aí no mundo, elaborando um pensamento, certo? Criando aí, sabe, um mundo, uma realidade jurídica de pensamento de diversas pessoas. Tem um negócio aí chamado jurisprudência, bicho, olha que vou te contar, sabe? A jurisprudência, sabe, aí é o acumulado de produção nos tribunais, certo? Você imagina o Supremo Tribunal Federal, o quanto tem de produção, de elaborações, de opiniões, de relatórios, de teses de relatório. Tinha um ministro aí, sabe, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele aposentou, certo? É o Celso de Mello, certo? Tinha um outro Melo aí, sabe? Esse aí era muito controverso, era primo do Collor, certo? Mas o Celso de Mello, não lembro aí o nome completo dele, mas esse cara, quando elaborava, ele foi promotor de justiça, sabe? Quando ele elaborava a peça dele, sabe? Eu acho que com a ajuda dos assessores, certo? Ele ia buscar longe, bicho, ia buscar lá na Roma Antiga, ia buscar Cícero, né, que começou ali o direito civil no mundo ocidental, certo? E vinha trazendo, se perdia ali pelo meio ali do pensamento medieval e vinha trazendo, entendeu? E elaborava uma peça com 2 toneladas de caracteres, entendeu?
E essa coisa está aí acumulada, está lá registrada, sabe? E eu não sei para que serve isso, sabe? Sinceramente, eu não sei. Os filósofos, mais ou menos, sabe? Eu estou falando de Kant, Schopenhauer e Hegel, elaboraram ali seus pensamentos com os cuidados acadêmicos, certo? Kant, por exemplo, se posicionou rebatendo Aristóteles e melhorando ali, né, o pensamento, sabe? Contribuindo. Para mim, Kant ele foi vital, sabe, o pensamento dele, né, para a formulação de Schopenhauer e de Hegel. Eu não estou falando nenhuma novidade. E depois eu quero pegar aqui o Marx, certo? Quando ele fala de crítica, todo mundo fala de crítica. A própria obra de Marx é isso, certo? É uma crítica, não lembro agora qual é o título do Capital. Eu poderia meter aqui, sabe, e achar, mas vai ver que ele vem aí nessa linha de pensamento da crítica. A crítica que significa a análise e investigação sobre ali, sabe, o que um posicionou, tá certo? E esses caras ali, sabe, eles estavam em universidades lecionando e ao mesmo tempo produzindo, fazendo pesquisas e aquela coisa toda, coisas que fazem hoje os pesquisadores nas universidades brasileiras, nas universidades estadunidenses, nas universidades alemãs, francesas, do Reino Unido e essas coisas todas aí, tá certo? E essas coisas vão acumulando, entendeu? Agora, quem quiser que fale, bicho, porque eu vou falando aqui as minhas conversas, as minhas falas, tá certo? E no momento, como eu disse, eu estava falando aqui a última agora que eu pesquisei foi Schopenhauer, só para aqui, sabe, trazer umas questões aqui, porque assim, muito do que a gente coloca aqui hoje, a gente trata aí no mundo do senso comum, sabe, hoje o que está em questão hoje, a grande notícia do dia, desde ontem, domingo, sabe, foi a revelação de Biden de que ele desistia de sair candidato à presidência dos Estados Unidos de novo, certo? Um sujeito que está com problemas de saúde mental, certo? Pela idade, essas coisas todas aí, sabe? E a política é um jogo bruto. Esse cara, o Biden, ele já teve o momento dele, sabe? O momento de glória, de jogo bruto, tá certo? E no momento que a gente vive agora é a decadência. Mas assim, o que se vê hoje, quando a gente pega ali, sabe, a notícia que eu coletei no 247, é um porradal que tem entre o espírito do mundo e o espírito de Kamala Harris, certo? Que é a vice do Biden, e que está sendo indicada por ele, e ele quer que seja a substituta dele no processo eleitoral. Aí já começam a aparecer, então, aí as convergências e divergências, tá certo? Aí tem uma menina aí, sabe, a irmã da Marielle, não vou lembrar o nome dela agora, sabe, que me parece que ela casou agora esse final de semana, e defende e apoia, sabe, e é entusiasta com a candidatura da Kamala, porque ela é uma mulher, certo? É negra e por aí vai, sabe? Então ela está assim dentro daquela vertente identitária. Aí quando fala em identitarismo, eu me lembro de uma teoria linguística desenvolvida pelo Saussure, certo? E depois por seus seguidores, tinha um polonês por ali, sabe, que falava de traços significativos que constituem os fonemas que constituem os conceitos, certo? Onde são, ali na semântica, posicionado isso aí, o campo semântico fornece os traços que são usados para elaborar os conceitos. E ali o que tem ali, sabe? São aqueles grandes traços gerais, o que Kant chamava de categorias, certo? Aí as categorias são qualidades, são parâmetros que a mente utiliza, certo? O intelecto utiliza nas suas elaborações cognitivas para separar conceitos de conceitos, tá certo? E aí, sabe, jogando para cima num grau maior de abstração as ideias, tá certo? E assim, quando se fala do identitarismo, a gente está pensando nos traços, sabe, que compõem o ser humano, sabe? O ser humano que é homem e o ser humano que é mulher, tá certo? E muitas vezes se ignora que, na verdade, a carcaça que nós temos, o corpo, certo? É apenas ali, sabe, a habitação do espírito, do grande espírito do mundo e do grande espírito empírico, tá certo? A Câmara é um espírito particular, certo? É um espírito empírico, certo? E aí, sabe, esse espírito transita dentro de um corpo que transita aí no tempo e no espaço, certo? E
e padece então aí dos efeitos da vida, da existência na superfície planetária, tá certo? Superfície planetária dentro do plano político que fez com que a mulher, tá certo? Com que a mulher ocupasse um papel, uma função dentro da divisão social do trabalho, e isso se pode demarcar, tá certo? De que o mundo, num certo momento ali a família estabeleceu, por questões históricas e biológicas, ali uma separação de funções para que a família pudesse funcionar com eficiência e garantir a sobrevivência do grupo, da família, da prole, certo? Então essas coisas vieram acontecendo, inclusive a própria conformação física dos corpos humanos, sabe, tem a ver com essa exposição dos corpos na superfície planetária e nas práticas antropológicas, nas práticas sociológicas, tá certo? E que nos torna hoje homens e mulheres, e a Câmara está ali, tá certo? A Câmara Harris, tá certo? E que a NL é o nome da irmã da Marielle, certo? Defende, assim, sabe, com muito entusiasmo, né, a indicação que o Biden fez, sabe, de tê-la candidata, tá certo? Mas me parece que a coisa não resolve assim, tá certo? E devemos ter coragem para dizer que as questões identitárias não são maiores que as questões existenciais, que as questões políticas da luta de classe, inclusive, tá certo? E que a coisa deve ser pensada dessa maneira. Agora de manhã no Bom Dia 247 se citou um episódio com a Angela Davis, certo? Onde se perguntava umas questões assim, cabotinas, sabe, sobre essa questão aí da identidade, de questões identitárias, entendeu? E ela se saiu ali, sabe, ali se achava que ela iria ali dar uma definição ou uma indicação de partidarismo pró-identitário, entendeu? Ela se saiu, sabe, aí tendo essa visão que todos nós devemos ter, sabe? A visão da história natural, da biologia, da antropologia, da sociologia, sabe? Pra gente, inclusive a política, pra gente ver que as coisas não são tão simples assim como a gente gostaria que fosse, tá certo? E assim, o fato é que aí, quem sugeriu essa história de espírito do mundo, sabe? E o espírito empírico, né, foram Kant e Hegel, e vem aí também mais ou menos, certo, o Arthur Schopenhauer, sabe? Tem um negócio aqui que eu anotei aqui, sabe? O Schopenhauer não emendava bem os bigodes com o dele, certo? O bigode dele com o de Hegel, entendeu? Ele chega até a chamar o Hegel, tá aqui, de palhaço e charlatão. Os dois emendavam os bigodes, certo? O Hegel e o Schopenhauer, certo? Eles davam aula na mesma universidade, tá certo? Não sei se era Jena, ao ponto de, sabe, o Schopenhauer, sabe, chamar o Hegel de palhaço e charlatão. Foi por isso que eu me arrisquei, sabe, a falar outro dia que o Hegel, sabe, via visagens, sabe, assim, eu tô aí, sabe, imaginando, mas ele não levava muito a sério essa questão aí, sabe, as questões aí da religião propriamente dita, sabe, como Kant fez, sabe, e se atemorizava e tinha medo da opinião pública. E falando nisso, eu queria lembrar que eu fui forçado entre aspas, certo, a ler alguma coisa sobre o Nicolau Copérnico, certo? E foi um cara que viveu ali no século XV, em meados do século XV e século XVI, ele viveu 70 anos. Ele morreu doente, com problemas aí, sabe, de doença foda, entendeu? E assim, o que eu anotei aqui sobre o Copérnico, sabe? Eu disse que o cara teve uma vida folgada, rapaz, vê se pode, tá certo? Deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei, certo, sobre o Copérnico. Mas eu anotei em algum lugar, sabe, alguma coisa a respeito, tá aqui, ó. O Lorde Copérnico, sabe? E a governanta, entendeu? O cara, na biografia que a gente vai lendo, a gente vê que aos 30 anos ele tinha frequentado os maiores centros culturais do mundo, sabe? Saindo da cidade dele ali, numa cidadezinha da Polônia, indo bater em Roma,
a Roma do Renascimento, sabe? E ali, sabe, aos 30 anos o cara, bicho, porra, eu acho que o último curso que ele fez foi de direito canônico, entendeu? Já tinha passado antes por medicina, por astronomia, lógica e retórica, não sei mais o que. Porra, aos 30 anos o cara, sabe, ele volta para a cidade dele, sabe? E o que a gente via, sabe, que o cara parecia ser um cara assim bonitão, sabe? E não falava dos romances do cara, sabe? Da vida sexual do cara, entendeu? Aí depois, já no final, é que revela, sabe? Que ele, num certo momento, sabe? Quando ele se tornou cônego, não sei como é que é esse negócio aí, mas tudo bem. Necessariamente não significava que ele fosse padre. Ele teve um irmão que foi de uma congregação religiosa católica aí, tá certo? E ele então assumiu umas funções aí de administrador do patrimônio da Igreja Católica. E num certo momento, não sei porquê, sabe, aparece uma governanta aí, sabe, que parece que ele comia a governanta, sabe? Essa mesma acusação, sabe, caiu na costa de Marx, de Karl Marx, então, de que o Karl Marx, sabe, comeu a governanta dele também. Mas assim, sabe, aí a vida do Copérnico foi uma vida mole, uma vida fácil, quando eu estou com 15 minutos já de vídeo, sabe? Porque ele era endinheirado, bicho. Ele perdeu o pai dele aos 10 anos, mas o irmão, acho que do pai dele ou da mãe dele, eu não sei, sabe, o tio dele, não se privou, sabe, mandou o cara para estudar, sabe, garantiu os estudos e o cara foi estudando, entendeu? Aos 30 anos o cara tinha, assim, sabe, uma erudição do cacete, entendeu? Aí, rapaz, aconteceu o seguinte, que hoje, sendo segunda, ontem eu saí para almoçar, certo? E fui no supermercado. Aí quando eu vinha ali, sabe, tinha saltado do ônibus, vinha andando ali às proximidades de uma feira, sabe, eu vi um grito aí, tipo assim, sabe, de uma mulher chamando um motoboy. Ei, pau mole! Ei, pau mole! Na boca grande, sabe, uma mulher, sabe, chamando o motoboy, sabe, com esse apelido aí, sabe. Aí eu me lembrei, sabe, que eu mesmo, sabe, não prestei nunca, sabe, e um dia lá no seminário eu coloquei 2 apelidos, sabe, em 2 pessoas, entendeu? Um foi o Zé de Broca, tá certo? Era um caboclo aí do interior do Pará, sabe? Eu acho que eu coloquei com preconceito, rapaz, devo admitir, sabe? O Zé de Broca era assim, um caboclo assim, sabe, um garoto assim, sabe, de uns 16 anos, mais ou menos 17 talvez, entendeu? Mas assim, atarracado, sabe, aí talvez uns 1,65 m, sabe, quando ele jogava bola, sabe, ele era um cara assim muito engraçado, tá certo, e não sei porquê, sabe, cargas d'água, eu comecei a chamar o cara de Zé de Broca, Zé de Broca. Zé de Broca era um palavreado, sabe, era um termo aí que mestre, meu pai usava, sabe, para chamar as pessoas, ei Zé de Broca, vem cá. E essa coisa introjetou em mim, sabe? Aí eu um dia, sabe, chamei o cara de Zé de Broca, não sei quantas vezes, 1, 2 ou 3 vezes, sei que pegou o apelido do cara de Zé de Broca, certo? Mas eu não sabia bem o que diabo significa Zé de Broca. Para mim, eu acho que hoje, pensando bem, sabe, Zé de Broca é aquilo que penetra, certo? Que ali vai, ali, a pua, né? A ponta de uma pua, entendeu? Então, talvez o Zé de Broca pudesse ser um pinto, certo? É um pênis aí, tá certo? Não sei se é isso, tá certo? Eu também não sei se mestre, quando falava, sabe, isso aí, sabe, se ele colocava além do conteúdo ali, sabe, que a gente fala denotativo, referencial, certo? Se ele colocava alguma conotação a mais, como eu estou falando agora, certo? Um outro cara, sabe, foi o Chico, que eu chamava para ele, sabe, de Chico o quê, rapaz? Era um outro nome, sabe, que mestre chamava as pessoas, sabe, Chico, não vou lembrar agora, sabe. Mas esse cara aí, sabe, era um amazonense, sabe, que destruiu não, ele junto com meu irmão, sabe, tinha um banjo, mas não tinha corda, certo. Aí eles pegaram, eu acho que para dar utilidade ao banjo, tiraram o braço do banjo, sabe, e usavam ali a caixa acústica do banjo, sabe, para fazer tambor, para fazer um pandeiro, entendeu? Não sei se foi Chico Mato. O apelido que eu coloquei nesse cara foi chamar o cara de Chico Mato. Eu não sei por que eu chamava, certo? Mas eu chamando assim, eu depois fiquei pensando, sabe, um dia eu li uma peça sobre não foi uma peça, aí eu estava fazendo um resumo de história da linguística, sabe, e cruzei com uma linguista francesa, Christophe, não sei, qualquer coisa assim, sabe? Se eu colocar aqui no notebook, vai me dar o nome aí, certo? Eu só sei que essa linguista fazia ali uma descrição histórica, sabe, dos gregos nas cidades deles, e eles ali, os gregos dentro dos muros, sabe, se isolavam e não queriam ali, sabe, tinham medo ali, sabe,
tinham medo ali, sabe, de ser perturbado, de ser ali, sabe, atacados, né? E tinham medo dos estrangeiros, certo? E eles ali, para colocar medo nos estrangeiros, certo? Transferindo o medo deles para os estrangeiros, chamavam os estrangeiros de barbarói, certo? Eles faziam isso para desclassificar, sabe? Desclassificar o estrangeiro, sabe? E colocá-lo à distância. Aí, no latim, sabe? Os estrangeiros também eram chamados de pagãos, aqueles que moram em terras distantes, certo? Então, assim, os gregos, assim, para desqualificar os estrangeiros, os escravos, aqueles que eles traziam de suas conquistas para dentro da cidade para fazer trabalhos domésticos, talvez, entendeu? Cuidar ali de assuntos na cozinha, ou ali, talvez ali na horta, no campo, qualquer coisa assim. Ele chamava para essas pessoas assim, para desqualificar e fazer essas pessoas ficarem ali, sabe, no canto delas ali, ali praticando hierarquia, praticando autoritarismo. Chamava os caras de barbarói, certo? E a analogia era a seguinte, eles achavam que barbarói é uma palavra que traduz ali o pipio é dos passarinhos, entendeu? Aquela coisa tipo o Twitter. Vocês sabem por que o Twitter, né, tem aquela figura do passarinho? Eu acho que esses caras leram essa obra da Kristeva, Júlia Kristeva. Era uma historiadora de linguística, certo? Eu não sei se era linguista, entendeu? Não sei se ela fazia pesquisa, mas sei que ela escreveu um livro de história, Júlia Kristeva. Ela era francesa polonesa, salvo engano, entendeu? E aí ela relatou isso aí, sabe, dizendo que os gregos aí, sabe, para se manterem aí no poder, para se manterem aí, sabe, seguros, apelidavam os outros, tá certo? E chamavam então os estrangeiros de barbarói, para dizer, aqueles que falam, que esses caras aí, sabe, eles não valem nada, sabe? Eles falam que nem passarinho com biquinho, sacou? Aí por isso eu não sei se quando eu chamei o Zé de Broca, sabe, de Zé de Broca, eu não lembro o nome dele, e o Chico, o Francisco Alexandrino era o nome do cara. Aí eu peguei aí e chamei o cara de Chico Mato, sabe? Que era Chico Mato, acho que foi uma pessoa que existiu lá na minha cidade, sabe? E ali, sabe? E de repente, quando se falava Francisco, Chico, eu emendei aí, a memória me trouxe aí esse complemento e eu chamei o cara de Chico Mato e o apelido pegou, certo? Pelo menos o meu irmão e eu chamávamos os dois aí chamava um de Zé de Broca e o outro de Chico Mato, tá certo? Eu tô falando isso aí, sabe, porque tem essas coisas aí, sabe, do espírito do mundo, natureza, sabe, essa coisa grande que o Hegel pensava, sabe, e que de certa forma, não sei se de certa forma o Schopenhauer falava a mesma coisa, certo? Eu acho que ele vai em outra direção, os dois se bicavam, mas os dois se somam num certo momento, tá certo? E são os dois que vão convergir numa aproximação, quando se fala de conhecimento, quando se fala de cognição, quando se fala de armazenamento, quando se fala de pensamento, quando se fala de conceito, quando se fala de ideias, tá certo? Tudo isso é produzido a partir do momento aí empírico, certo? Aí vamos pegar lá o mestre Kant, que fala da intuição, sabe? Da intuição que opera com o intelecto e essa coisa toda. Eu acho que a psicologia explica mais mole, sabe, essa questão para nós hoje. Mas eu vou chegar na psicologia. Qualquer dia desse eu estou chegando na psicologia e citando aí, sabe, aí os psicólogos que pensam aí, sabe, assim, cientificamente, não tanto filosoficamente, tá certo? Mas o fato é que a Kamala, certo, a Kamala Harris, tá certo, está sendo aí cogitada para ser a candidata dos democratas lá nos Estados Unidos, tá certo? Hoje é dia também, em 1920, nasceu um sujeito, sabe, chamado Florestan Fernandes, em 22 de julho de 1920 em São Paulo, certo? E morreu também em São Paulo em 95, tá certo? Fazendo os cálculos aí, ele viveu então 75 anos. Esse cara foi um sociólogo, certo? Foi um sociólogo, ele escreveu livros. Portanto, foi aí um pesquisador, sabe? Foi um erudito de gabarito, tá certo? Ele é considerado o patrono da sociologia brasileira, reconhecido em lei, certo? Na Lei 11.325. E hoje esse pessoal da extrema-direita, sabe? Que quer destruir a cultura nacional, sabe? Querem trazer a cultura, não sei se eles querem trazer a cultura Yankee para cá, mas o fato é que rapaz, aquele Olavo de Carvalho não valia nada, sabe? Como ele não teve acesso curricular, sabe, aí adequado, sabe, e não conseguiu acesso curricular de graduação, sabe? Aí ele começou a fazer aí um estudo aí por conta própria, certo?
E de repente se achou doutor e começou a fazer vídeo, sabe? E começou a atrair essas pessoas também que não queriam fazer esforço aí, sabe? Para se dedicar às atividades curriculares, sabe? De ensino fundamental, médio e superior, entendeu? E aí esses caras hoje, sabe, querem destruir aquilo que foi acumulado. O Florestan foi um desses caras aí, sabe, que pensou o mundo, sabe? Vai ver que ele leu Kant, Hegel, Schopenhauer, entendeu? Deve ter coisas a respeito dos dois aí, sabe? Deve ter lido Weber, tá certo? E ali os outros. Enfim, é um cara que estudou, bicho, sabe? Que ali, sabe? E viu pensamentos ali, tirou pensamentos contra e pensamentos a favor, sabe? E esticou um pouco mais aí, sabe? A malha de conhecimentos, tá certo? Então, esse aí é o Florestan Fernandes que eu fecho aqui. Aí vou abrir aqui o Nicolau Copérnico, certo? O Nicolau Copérnico, o nome dele é Nikolai Kopernik, né? Nasceu em Torun, certo? E foi daí que ele saiu e voltou, certo? Naquela época era numa província chamada Prússia Real, certo? No reino da Polônia. Outro dia eu falei do reino da Prússia, certo? E aqui está falando do reino da Polônia. Aqui diz que o pai dele era um comerciante de Cracóvia, a mãe dele era filha de um abastado comerciante. Veja que se sabe que ele foi, essa família dele era uma família judia, tá certo? E eram comerciantes, tá certo? E gente aí endinheirada. E esse cara percorreu o mundo, sabe? Porra, cara. Percorreu o mundo, sabe? Contribuiu, sabe? Com teorias, sabe? A vantagem que ele teve foi que, sendo de família de nobres aí, sabe? De nobres burgueses, entendeu? Aí eu estou misturando alhos com bugalhos, tá certo? De burgueses, judeus burgueses, certo? Ele desenvolveu um estudo, sabe, que observando outros pensadores, sabe, que destituiu a teoria do centro da Terra, certo? E substituiu pela teoria heliocêntrica. Deixa-me melhorar aqui, certo? Deixa-me ver se eu consigo aqui. O sistema antes, que colocava a Terra no centro, não vem agora, tá certo? Mas o fato é o seguinte: na teoria de Copérnico, a Terra move-se em torno do Sol, mas seus dados foram corrigidos pelas observações de Tycho Brahe, e por aí vai. Depois veio Johannes Kepler, né, e reformou radicalmente o modelo copernicano, e por aí vai. Eles vão por aí, sabe, um melhorando a coisa do outro. Aqui está passando por Galileu, certo? Eles argumentavam que, caso a Terra se movesse, as nuvens, os pássaros no ar e os objetos em queda livre seriam deixados para trás. Galileu combateu essa ideia, afirmando que, se uma pedra fosse abandonada no alto do mastro de um navio, um observador a bordo sempre haveria que cair em linha reta na vertical. E por aí ver esses caras aí, sabe, tratando disso. Isso aí renderia, bicho, não fosse o prestígio da família do Copérnico, sabe? Renderia um processo, bicho, com base no direito canônico, entendeu? E aí, o Galileu, por exemplo, ele sofreu um processo baseado no direito canônico, certo? E ele foi para casa e nunca mais saiu, certo? Ele foi apenado com aquilo que a gente chama hoje aí, sabe? Com prisão domiciliar, sabe? Já naquele tempo aí, sabe? No século XVI havia prisão domiciliar. O Galileu padeceu, né? Aí um processo criminal aí, sabe? Por heresia, tá certo? E foi obrigado a viver em casa, tá certo? Nunca mais sair. E morreu dentro de casa. Já o Copérnico, essa sorte não teve, ele foi beneficiado. Mas eu vou passando por aqui, vou passando reto, vou deixando o Nicolau Copérnico para lá, tá certo? Vou deixando também o Florestan Fernandes. E vou aí, sabe, me retendo aqui, sabe, nesse acontecimento de ontem para hoje, que foi a indicação da Kamala Harris para ser candidata no lugar de Biden. Aí aparece aqui a Natália Urban, uma jornalista do 247, sabe, que não concorda muito não com essa coisa aí que a Aniele falou, sabe, de que, né, aí, sabe, é uma glória, é uma notícia alvissareira ter a Kamala como candidata, tá certo, como mulher, como negra, certo? A Natália diz que não tem nada a ver, sabe?
Essa mulher, quando foi, ela é promotora, ela é da área jurídica, certo? E lá na Califórnia, de onde, não sei se ela nasceu na Califórnia, mas de onde ela vem, sabe? E fez estudos, etc e tal, e entrou na vida política, ela deixou uma obra para trás aí na área de administração penitenciária, sabe? Não muito favorável aos interesses, aos direitos humanos, certo? Uma visão de mundo com base aí, sabe? Na justiça social, tá certo? Ela me parece ali, massacrou ali, sabe, ali estadunidenses, sabe, quando são 29 minutos de vídeo, tá certo? Eu vou chamar esse vídeo de Kamala, entendeu, em homenagem à Câmara Harris, eu vou colocar Kamala H. Ponto, certo? Para fazer uma indicação, para lembrar isso aí, apostando aí, sabe, que conforme sempre se fala, sabe, dos males o menor, tá certo? Se é de ter um Trump aí, sabe, vencedor nas eleições aí dos Estados Unidos, certo? Coloquemos essa senhora aí, sabe, aí, sabe, na presidência da República, sabe, pelo menos assim, com os augúrios, né, de que ela tenha sorte nessa candidatura dela, tá certo? Fico por aqui, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, falei.